forma geral, esses instrumentos econômicos aqui na gestão de uma bacia de recursos hídricos, eles podem ser aplicados principalmente no conceito de trazer uma melhoria de uma situação precária ou de conflitos. Nós falamos muito sobre isso. Qual é o valor real da água? Qual é o valor real de um recurso? Então, qual a necessidade, qual a importância da cobrança por esse uso, qual a importância de implementar instrumentos econômicos nessa gestão e quais são as experiências de outros países em relação a isso. Então, nós paramos aqui nos tipos de instrumentos econômicos, diferenciamos tarifa de taxa, onde cada uma pode ser aplicada e qual a importância de ambas dentro da gestão de recursos hídricos e principalmente em relação a esses instrumentos econômicos. Então, aqui nós temos um modelo de um sistema de tarifa sueco. Esse sistema de tarifa sueco, ele é bem interessante porque ele traz alguns métodos de regular o consumo e regular o uso dos recursos naturais de uma forma geral. Então, a primeira coisa é o mercado de tarifa. Então, eles têm uma fórmula lá de regular as fontes de emissão com limites. Então, são as cotas. Digamos assim que cada produtor rural, por exemplo, ou cada indústria, ela tem a cota para emissão de um efluente no corpo d'água, por exemplo. Então, essa é a cota limite para que eles possam utilizar. A emissão dentro desse limite seria possível sem o pagamento de nenhuma tarifa. Então, vamos supor, obedecendo a legislação, essas cotas que foram estabelecidas, que não são altas, ninguém vai pagar tarifa. A partir do momento que eu ultrapassar esse limite, a partir desse ponto é necessário pagar pelas tarifas. E qual a importância disso, desse mercado de tarifas lá na Suécia? Eles incentivam as pessoas a reduzirem as emissões, a fazer uma forma, utilizar uma forma de comando no trabalho para que não haja tanta poluição. Isso em todas as áreas. Nós estamos falando em relação a recurso hídrico, mas em relação a poluentes emitidos na atmosfera, em relação ao uso de qualquer recurso natural. Então, em todas as áreas, em todos os setores do meio ambiente, onde há o uso do meio ambiente e de recursos naturais, é utilizado esse processo de mercado de tarifas. O pagamento dessa tarifa daria direito a emitir uma data quantidade de poluente dentro de um restritivo intervalo de tempo. Então, a partir do momento que ele vai gerar mais, que ele vai produzir mais, ele pode gerar essa tarifa e ele vai ter o direito de trazer causar essa poluição, digamos assim, não sei se esse é o termo correto, mas causar esse prejuízo ambiental maior daquele estabelecido na cota, só que em um tempo restrito, não é para o resto da vida, é um tempo restrito. Então, outra questão que tem lá é o mercado de medidas compensatórias. Existem medidas e práticas para mitigar as emissões feitas além dos limites. Então, aqui a gente falou do mercado tarifa, que é definido o limite, que são as cotas, ultrapassou, tem que pagar. Aqui são as medidas compensatórias. Se eu ultrapassei o limite da minha cota, eu tenho que usar estratégias para compensar o que foi causado de prejuízo. Então, por exemplo, são as vendas de tarifas. Um exemplo aqui que a gente coloca, essas medidas são contratadas pela agência reguladora e o mercado e implementadas por agentes de mercado. Exemplos incluem fazendas de mexilhões e wetlands, cuja operação contribui para absorver parte da carga de nutrientes. Então, além daquilo que é obrigatório, eles devem implementar alguma medida compensatória para trazer uma melhoria nos recursos hídricos daquela indústria, daquela empresa, daquela região, daquela bacia onde eles estão inseridos. O valor da tarifa no mercado é determinado pelo custo das compensações pago no mercado de medidas compensatórias. Então, é um mercado mesmo. Eles têm que fazer uma bolsa, como se fosse uma bolsa de valores, onde eles irão acumular valores específicos dessas taxas que deverão ser revestidas em compensação, em medidas compensatórias na área onde foi atingida. Tem o mercado de cotas, que além dos dois mercados apresentados, que é o de tarifas e de medidas, nós temos o de cotas, que é um mercado estabelecido para permitir os agentes emissores e outros usuários negociar os direitos de emissão. Um exemplo, duas empresas têm a mesma quantidade de cota. A empresa A
fez um estudo e ela descobriu que ela vai conseguir poluir muito menos do que foi previsto na sua cota. Então, é permitido uma troca, ou seja, eu não vou poluir o máximo que me é permitido dentro das cotas, então eu posso vender para você que está precisando poluir um pouco mais. Então, assim, às vezes é até um pouco confuso, né? Será que isso realmente é válido? O que os especialistas dizem? Que são formas para que as pessoas, pelo menos, se interessem pelo assunto. Se interessem em, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro com minhas cotas, então eu vou produzir menos, eu vou mudar o meu método. E isso vira uma cadeia dentro do sistema. Então, é um vendendo para o outro e um comprando do outro e equilibrando essa questão da poluição, até mesmo de emissões, por exemplo, de efluentes em um corpo d'água. O agente regulador tem uma participação central. Que agente regulador seria esse? Como se fosse a AGE ou a ANA aqui no Brasil. Então, vai caber essa agência estabelecer o contato com os agentes emissores e pagadores da tarifa e também responsável pelo emprego das receitas geradas no financiamento das medidas. Então, não é assim, eu vou ter uma receita de medida compensatória e vou usar de qualquer forma. Não, a agência ela vai ter que estabelecer onde pode ser financiada essas medidas compensatórias, onde são os meios de interesse para que essas medidas compensatórias elas possam ser aplicadas. Então, assim, é um método, é um sistema tarifário muito interessante. Eu não vou falar que é perfeito, porque eu não vejo dessa forma. Mas eles têm um sistema onde tudo é muito controlado, até mesmo a poluição. Nós iremos poluir, nós iremos causar uma determinada degradação ambiental naquele recurso, porém, nós já temos as medidas para mitigar isso tudo. Diferente daqui do Brasil, assim, a gente tem medidas, nós temos, por exemplo, o Comitê de Bacias, que é uma das leis do mundo, o Comitê de Bacias é espetacular, esse sistema de gestão ele é espetacular, porém a ausência de um sistema tarifário eficaz no Brasil faz com que as pessoas levem na brincadeira. Então, não tem um limite e as pessoas continuam poluindo. Os limites que a gente tem são nos CONAMAs ou em uma instrução normativa que um determinado órgão estabelece, e só isso. Então, não tem aquela questão, por exemplo, eu tenho um limite para poluir e esse limite, se eu reduzir a poluição, posso ser beneficiado por isso. Ou então, pode haver uma melhoria na minha empresa. Eu poluir, eu vou ter que implementar medidas compensatórias, isso é obrigatório, senão não continuo no mercado. Então, o mercado, para que haja uso de qualquer recurso, é necessário cumprir esse sistema tarifário completamente. Então, nesse sentido, eu já acho que é válido. Talvez até eu sou um pouco assim, questiono um pouco essa questão do mercado de cotas. Será que realmente o mercado de cotas é correto? É muito parecido com o crédito de carbono, né? Que é muito discutido. Será que o crédito de carbono ele realmente é um ponto-chave de melhoria ambiental? Então, são questões que a gente precisa avaliar e analisar, mas que são ideias boas, ideias que a gente pode adaptar à realidade do Brasil e implementar aqui. Então, em relação aos serviços de água, nós podemos dividir os serviços de gestão de água de uma forma geral em dois tipos de serviços. Serviços hídricos, que são fornecidos aos usuários, que normalmente podem ser vendidos, como fornecimento de água tratada. E bens públicos, funções cujo valor econômico é de difícil determinação, como desenvolvimento de recursos hídricos, gestão, proteção, construção de infraestrutura. Então, esses serviços prestados aos usuários é a união dos serviços públicos, dos serviços hídricos, mais os bens públicos. Porque ao mesmo tempo que eu tenho um serviço, eu tenho um bem. É necessário uma canalização, é necessário uma infraestrutura adequada, é necessário implementar medidas de gestão, é necessário investimento nos comitês, é necessário investimento naquela bacia. Então, isso tudo faz parte de bens públicos que prestam serviço à sociedade de uma forma geral. Aqui um exemplo de alguns bens, serviços de gestão de água. Nós podemos dividir com base em algumas atividades e objetivos
que tem finalidade, por exemplo, estratégia, planejamento e elaboração de políticas hídricas. Essa aqui é toda a parte de gestão em si, a implementação de um comitê, a elaboração de uma política de recursos hídricos, uma pesquisa de coleta de dados, uma análise de sistema. Então, isso tudo vai compor esse serviço de gestão. Ah, Thalia, mas não é um serviço político, digamos assim? Sim, só que é um serviço político que vai prestar, que vai gerar um documento, vai gerar um resultado que vai prestar, principalmente, engajamento aos usuários. Vai prestar um serviço ao usuário. Que serviço pode ser esse? Abastecimento de água, coleta e tratamento de efluente, abastecimento industrial, abastecimento para a agricultura, geração de energia e entre outros. Outro ponto, que é um serviço de gestão de água também, que tem que ser levado em conta, o engajamento dos usuários, que é coordenação e consulta pública quando é necessário, regulação e monitoramento, conscientização e informação, resolução e arbitragem. Então, esse engajamento também ele faz parte do serviço de gestão, quando tem uma política de educação ambiental implementada dentro daquela bacia, quando tem um sistema de monitoramento onde a população, os usuários participam, eles conseguem verificar, eles conseguem ser ativos nos resultados. Então, isso é tão importante quanto a definição e elaboração de políticas hídricas. E o que os instrumentos econômicos têm a ver com isso tudo? Primeiro, uma política nacional de recursos hídricos, uma política estadual, uma política municipal, uma política de educação ambiental, ou então um plano de recurso hídrico, isso não vai surgir do nada sem um financiamento. Então, o que os instrumentos econômicos vêm falando, o que a área da economia vem falando em relação ao recurso hídrico, é que é necessário estabelecer métodos de tratá-lo como um meio econômico, justamente para que esses pontos de serviço eles sejam garantidos, que a gente não dependa simplesmente do governo ou então de impostos para que isso seja estabelecido. Mas aquele que poluiu, ele vai pagar. Aquele que usou, ele vai pagar também. Até mesmo para garantir aquilo que está na Constituição Federal. A questão do poluidor pagador, a questão do usuário pagador. E, enfim, o desenvolvimento dos recursos hídricos, que é a gestão de bacia, que são projetos, que são controles de cheias e drenagem, proteção ambiental, qualidade da água e controle de poluição. Inclusive, pessoal, amanhã, falando aqui sobre cheia, não sei em que área vocês estão trabalhando, se vocês estiverem em algum setor como estagiário, se vocês tiverem como usar o login, ou então o nome da empresa que vocês estão estagiando, amanhã vai ter uma... Deixa eu até abrir aqui para vocês. Vai ter uma palestra. Essa palestra vai ser na Munis. Deixa eu abrir aqui. Ela é sobre previsão de enchente. Vai ser de um engenheiro. Esse engenheiro ele vai falar sobre medidas na engenharia para prever enchente. Ele está sendo tanto para engenheiro como arquiteto. Para fazer inscrição, a inscrição é gratuita. A única questão é que tem que identificar um órgão, um setor que você trabalha, né? Então, se vocês estão em alguma entidade como estagiário, vocês conseguem se cadastrar aí. Tá bom? Então, é só vir Thalita, aqui. Tem a hora que começa? Tem sim, 10h30. Beleza, dá tempo então. Muito interessante. Vai ser pelo Zoom. Que eles vão fazer, né, essa reunião. E esse Pedro, eu já participei de algumas palestras dele, ele é muito bom, assim, pelo menos de conhecimento, né? Não sei como, nesse assunto como vai ser, mas ele tem muito conhecimento da área. Ele participou daquela avaliação lá em Conha, sobre os estudos de alagamento de bacia, né? Então, é bem interessante para a nossa área, principalmente sobre o nosso assunto. Então, proteção ambiental e ecossistêmica, qualidade da água e controle de poluição. E aí vem o instrumento econômico. Isso tudo são serviços, pessoal. Serviços de gestão de água que devem ser feitos. Quem defende, até mesmo a própria Política Nacional de Recursos Hídricos, que defende esse instrumento econômico através da cobrança,
ela fala sobre esse instrumento econômico como uma forma de garantir a proteção ambiental, garantir a qualidade da água, garantir o uso adequado dessa água, aquela questão que a gente discutiu semana passada. Será que se eu tivesse o risco de não ter mais, eu valorizaria de uma forma maior? Quanto que vale uma água? Será que o recurso hídrico ele é mensurado da forma que ele deveria ser, sobre a sua importância? Nós iremos ver um pouquinho sobre isso também. Nós temos vários bens e serviços em relação à água, ao recurso. Qual desse é essencial? O essencial, nós podemos falar que é água para beber. E os demais, qual que eu posso economizar? Será que eu consigo economizar em outros setores? Que também são consultivos, mas que eu posso, mas não são essenciais à vida? E aí a gente volta a falar sobre a água como um item que é essencial à vida. Nós não conseguimos sobreviver sem a água. Então, isso, ele é levado em conta, até mesmo a própria política, ela fala sobre isso de uma forma bem maçante, para que a gente possa entender que a cobrança não é pelo uso em si, e sim pelo risco de que um dia deixe de existir, deixe de estar presente com a mesma quantidade, com a mesma disposição que se apresenta, com a qualidade e quantidade. Então, esses instrumentos econômicos, eles vão cumprir várias funções, né? Por exemplo, funções que são vitais para garantir o provimento do serviço de gestão, que é isso tudo aqui. Então, quando a gente consegue estabelecer um instrumento econômico, que seria a cobrança, ou então a tarifação, ou uma determinada taxa, a gente está garantindo esses serviços a todos os usuários, né? Dentre essas funções, a recuperação de custos e sustentabilidade financeira merecem uma consideração importante. Então, sem recursos não se faz gestão. Como gerir? A nossa política se chama Política Nacional de Recursos Hídricos. Nós falamos sobre bacia hidrográfica. Qual o conceito de bacia hidrográfica? Unidade territorial de planejamento. Então, se é uma unidade territorial de planejamento, depende de uma gestão. E aí a gente volta à pergunta: sem recurso, tem como fazer gestão? Então, é necessário aqui a recuperação de custos e sustentabilidade financeira. Essa recuperação de custo aqui, ela se caracteriza em relação a um sistema que está sendo utilizado, que está sendo degradado, que está sendo poluído. Então, é necessário estabelecer funções para que haja uma recuperação dos custos que são tidos através do uso do recurso hídrico e para que haja sustentabilidade financeira. A gente não pode simplesmente colocar na mão do governo e achar que o governo vai dar conta de garantir uma sustentabilidade financeira de fornecimento de água em qualidade e quantidade para todo mundo, sendo que tem um grande gerador que está poluindo, que está utilizando, sem pagar nada por isso. Então, isso é algo que a gente tem que colocar na balança e colocar nessa conta. Nenhum instrumento econômico deve ser pensado de forma isolada. Então, quando a gente fala que nenhum instrumento ele deve ser pensado de forma isolada, não tem como a gente falar que somente a tarifação, por exemplo, vai ser o suficiente para que haja gestão. Nós falamos aqui sobre a necessidade de instrumentos econômicos para garantir medidas compensatórias. Isso seria mais do que a tarifação, por exemplo. Medidas para garantir uma educação ambiental da população. Seria mais do que simplesmente a tarifação. Então, a gente não pode pensar em um instrumento econômico de gestão, que é o nosso objetivo, de forma isolada. Vamos estabelecer uma tarifa, vamos estabelecer a cobrança na bacia hidrográfica lá no Ceará. Não é só isso que a gente está falando. Então, para cumprir a função de sustentabilidade financeira, ou seja, aquilo que é gasto com o recurso hídrico para fornecer todos esses serviços ao usuário, é necessário estabelecer esses instrumentos de uma forma organizada e de planejamento em relação à gestão de água. Então, a gente volta ao conceito de gestão de bacia. É necessário pensar como uma unidade territorial que precisa ser bem planejada. Então, esse princípio, essa estrutura de financiamento, que seria? O usuário paga, o usuário ele vai pagar porque ele está utilizando. O beneficiário paga, então aquele que vai se beneficiar da água, de alguma forma, ele vai pagar também.
Haverá equidade, ou seja, todo mundo vai ter acesso à água de qualidade e quantidade e vai ter coerência. Então, isso aqui é sustentabilidade financeira. Nós só alcançamos sustentabilidade financeira quando a gente consegue fechar essa conta aqui. Se a gente não fechar essa conta, tem algo errado. Vamos supor que o usuário paga. Vamos colocar a Cesan aqui como exemplo, só para a gente identificar. A Cesan é um usuário, o usuário principal, porque ele capta a água para distribuir para os beneficiários que somos nós. Então, vamos supor que a Cesan ela vai pagar a conta sobre isso. E vamos imaginar que esse serviço, que é uma concessão às prefeituras, as prefeituras não irão pagar nada, não vão fornecer nada. É uma estatal, essa estatal ela é uma autarquia, essa autarquia ela tem benefícios, ela tem funções do próprio governo para investir, então não é necessário a prefeitura fazer um termo de concessão. Então, primeiro item da sustentabilidade financeira já foi quebrado. E aí aqui o beneficiário não paga. Todo mundo receberia água encanada, tratada em sua casa, e ninguém ia pagar pelo uso dessa água. Ninguém ia pagar pelo tratamento dessa água, pelo investimento que o usuário fez nessa água. Aí eu pergunto para vocês, a conta fechou? Tem como esse usuário continuar mantendo esse sistema? Tem como ele continuar distribuindo água com equidade e com coerência para todo o sistema? Então, é necessário uma estrutura de financiamento, justamente um sistema de contabilidade ambiental mesmo. Então, todo mundo tem que contribuir para que haja uma estrutura na distribuição dessa água. Isso aqui eu dei um exemplo da Cesan, mas seria da mesma forma em relação à indústria. Vamos colocar aqui que as próprias agências reguladoras, própria prefeitura, por exemplo, mantém um curso d'água. Esse curso d'água, ele bem ou mal, ele tem ali uma vazão de água que ela pode ser distribuída para os usuários. Então, vamos colocar que o usuário, que seria uma grande indústria, ela vai captar essa água e não vai pagar nada por ela. Ela não vai arcar com essa água. Então, todo esse sistema aqui, ele vai ser prejudicado também, porque não haverá sustentabilidade financeira em uma indústria que capta água e lança ao mesmo tempo um efluente contaminado sem os devidos controles ambientais nesse mesmo curso d'água. Então, aqui, só para a gente exemplificar o que a gente acabou de falar. O usuário vai pagar, motivar o uso racional. Então, é necessário que aquele que usa o recurso, ele pague por isso, porque vai motivar que a pessoa consuma com atenção, de uma forma racional, ele saiba os limites. Por exemplo, a gente até falou sobre isso ontem, sobre a questão do uso do hidrômetro em uma indústria. Uma indústria, quando ela tem que monitorar a quantidade de água que é consumida dentro do processo, ela tem que acompanhar diariamente qual foi a leitura daquele hidrômetro. Até mesmo para ela poder ter um controle se realmente está tendo qualidade ou não, se realmente o serviço, o produto que está sendo processado através do uso dessa água, está sendo processado com a quantidade de água ideal para o processamento. Então, isso é muito importante. Internalizar custos de poluição. Quando o usuário paga, a gente sabe de onde vem a poluição. Então, os custos dessa poluição também estarão na mão do usuário. E gerar receita para compensar a perda de bem-estar. Então, a partir do momento que o usuário vai pagar por isso, vai motivar o uso racional, internalizar os custos de poluição, ele vai ter uma receita, ele vai gerar uma receita para compensar qualquer perda ou então qualquer dano que ele vai causar naquele entorno. Isso aqui é o primeiro item da sustentabilidade financeira na gestão de recursos hídricos. Depois, o beneficiário paga, compartilhar custos da gestão. Então, não é só o meu uso particular. Eu tenho que compartilhar também os custos para que haja gestão com qualidade daquele curso d'água, daquele recurso hídrico, para que haja uma preservação de APP, para que haja uma conservação do uso e ocupação do solo. Então, isso tudo vai ser fundamental na gestão também.
custos de oportunidade dos recursos públicos, identificar benefícios de privados. Equidade, corrigir desproporções entre custos de gestão e capacidade de pagamento e evitar problemas com competitividade econômica. Então, todos terão acesso, será algo justo, com custos que serão proporcionais ao uso, então não vai ter uma incoerência. Essa coerência aqui vai se relacionar a conhecer os reflexos da política setorial, desenvolver políticas coerentes e coordenar investimentos sociais, setoriais. Então, isso aqui seria um resumo de como estruturar o financiamento dentro de uma gestão de recurso hídrico. E sempre que nós falamos dessa gestão, pessoal, a gente está, principalmente de instrumentos econômicos, para garantir essa sustentabilidade financeira, nós estamos falando também da relação que tem a escassez e a economia. Quando a gente fala em escassez, significa que não há recursos suficientes para atender uma demanda. Então, economias centralizadas foram notoriamente ineficientes em lidar com um fenômeno chamado escassez. Então, sempre que a gente fala lá sobre a política nacional de recursos hídricos, em situação de escassez, a prioridade é para abastecimento humano e desedentação animal. E aí eu pergunto para você, a política é muito bonita, só que será que todo mundo, em uma situação de escassez, a prioridade de todos tem sido o abastecimento de água de qualidade para a população carente, por exemplo? Quase todos os recursos empregados pelo homem são escassos, da água à mão de obra. Então, nós temos escassez de qualidade e quantidade, sim. Talvez eu tenha qualidade, mas quantidade não tenho qualidade. Tenho qualidade, mas não tenho quantidade. Então, o recurso ele continua sendo escasso. Um resultado importante da presença de escassez é que pessoas precisam fazer escolhas dentro de um universo de opções limitadas. Eu até trouxe um exemplo aqui para a gente. Isso aqui é uma rua totalmente sem nenhum tipo de saneamento básico. E aí a gente está nesse período aí falando sobre a importância de utilizar a água para garantir a saúde pública, para garantir a saúde ambiental da população. Então, vamos imaginar uma situação de uma população num local desse aqui. Que escolha que ela vai fazer, pessoal, dentro desse universo tão limitado? Qual vai ser a escolha dela? Ela vai escolher simplesmente lavar as mãos por 20 segundos? Ou será que a água, nesse ponto aqui, é escasso? Então, as opções aqui são limitadas. Nós não podemos falar que nós temos água disponível em qualidade e quantidade para serviços básicos e essenciais em toda a população brasileira. Então, a escassez, ela existe independentemente da seca. A escassez, ela existe porque a ausência de saneamento, a ausência de planejamento ambiental, a ausência de plano de uso e ocupação do solo, a ausência de planejamento territorial. Então, isso tudo gera escassez. Um exemplo é o favelamento. Então, o favelamento, por exemplo, é claro sobre a situação de escassez. Para a água chegar até uma população em condição de favelamento, que mora em favelas, é necessário, por exemplo, intervenções que não são legais. É necessário um gato, é necessário roubar água de algum ponto, de algum hidrômetro. Então, é necessário esse tipo de serviço, porque o serviço público não pode ir até onde tem um determinado sistema que é favelamento, ou seja, em áreas que não puderam ser ocupadas e foram ocupadas irregularmente. Então, isso é um ponto que a gente precisa considerar quando a gente fala de instrumento econômico, porque a escassez e a economia nem sempre são proporcionais. Até aqui nós falamos sobre a situação perfeita, a situação onde eu tenho um usuário, esse usuário ele recebe, ele consegue captar, ele consegue ter disponível aquele recurso e ele vai aplicar de alguma forma. A sustentabilidade financeira aqui é fácil. E aqui? Como fazer uma escolha dentro de um universo de opções limitadas? Essa é a pergunta em relação ao instrumento econômico quando ele é aplicado aqui.
Então, aqui a gente tem uma balança que relaciona a escassez e relaciona também a questão dos limites humanos de todos os sentidos, desde a comida, desde a segurança, desde o conforto, desde a assistência médica, desde a afeição uns pelos outros, transporte, as crianças que estão ali. Então, isso tudo aqui vai pesar mais na balança do que os limites dos recursos que estão disponíveis em determinada quantidade de tempo. Então, essa balança, ela não é proporcional. Então, para implementar instrumento econômico, a gente precisa tentar equilibrar essa balança. Ou então aplicar onde essa balança consegue ser aplicável. E justamente por isso, por mais que a lei ela seja generalizada para o Brasil todo em relação à cobrança dos recursos hídricos, a sua aplicação e a sua execução ela tem que ser utilizada prevendo principalmente aqueles que têm mais acesso. Então, a escassez aqui ela vai ser observada principalmente para aqueles que não têm tanto acesso, que estão limitados a um acesso. Então, quando a gente fala de escassez e economia também, a gente está falando que todas as sociedades em si, elas enfrentam problema com escassez de recursos. Isso de forma geral. E quando a gente fala de recurso hídrico, eu volto a dizer, uma realidade é a realidade onde tem uma água abastecida na minha casa legalmente. Outra realidade é quando eu preciso fazer uma intervenção irregular para ter água na minha casa. Então, é uma situação de escassez de recurso d'água, de recurso hídrico, mesmo que a gente ache que não. Ah, não, mas tem disponível lá no rio. Só que é escasso. Então, a diferença está em como a gente vai tomar essas decisões. Por que a gente vai ter que aplicar a economia? Então, essa análise, o autor aqui ele fala muito sobre os conflitos, né? Ele vai ter que avaliar quais foram os conflitos, quais foram os fatores que vão relacionar com esses recursos. É alimento, eletricidade, peixes, por exemplo, em um rio, construções. Então, a gente não pode confundir com a simples contabilidade comum que vai ser aplicado a um sistema econômico. O sistema econômico, a contabilidade, ela vai ser aplicado aqui dentro, mas não somente como uma medida de contabilizar tão somente. Então, toda decisão vai implicar em ganhos e custos de oportunidade. Então, isso aqui vai ser essencial para que a gente garanta a economia mesmo em período de escassez. Eu falei também para vocês semana passada que esse método de instrumento econômico pela cobrança, ele foi aplicado geralmente em municípios, em bacias que já apresentam muitos conflitos e que já apresentam uma situação de escassez muito grande. Porque quando tem uma situação de escassez, significa que não está tendo equidade. Significa que alguém está obtendo mais do que outro. Então, essa forma é também para garantir isso. Então, quais serão as decisões, né, que a gente vai ter que tomar na elaboração de um estudo, ou então até mesmo como atuante, tanto como usuário privado ou como governo público, por exemplo? Então, essas decisões elas vão ter que ser relacionadas, terão que se relacionar com planejamento. Esse planejamento ele vai ter que ser sistêmico, considerando o todo, considerando problemas que podem existir dentro desse setor. Ah, tá. Agora que eu vi a mensagem.